Buenas, chicos! Vamos para mais uma aula aqui de espanhol e hoje o tema é muito legal. Quero falar com vocês sobre morar fora, fazer intercâmbio, viajar. Independente de qual sejam os seus planos, eu quero te mostrar aqui que você pode se preparar muito melhor e aproveitar realmente essa experiência, né? E vamos lá! Que a gente vai falar hoje sobre morar fora, que tem tudo a ver com o tema dessa classe especial, né? Que é você falar o espanhol fluente em 6 meses, você vai se preparar para morar fora. Então, se você tem a intenção aí de morar, de conhecer algum país hispano, aqui eu vou passar várias dicas para vocês, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que lembrar é o porquê. Por quê, gente? Por que você tem que se preparar para morar fora? E aí, eu quero explicar umas coisinhas para vocês. Tem muita gente que acha, eu vou deixar para aprender espanhol na hora que eu chegar lá. Vou fazer um intercâmbio, aí eu faço aula de espanhol lá, né? Então tá tudo certo, eu vou aprender lá com os nativos. Aí você chega no país e tem N burocracias para resolver. Primeiro, teu visto, né? La visa. Aí você tem um visto de turista, que se você vai morar no país, você tem que fazer todo um trâmite para renovar o teu visto, se você vai ficar mais de 3 meses. Aí já começa. Você chega lá, vai na comissaria, já não sabe falar, já não sabe explicar a tua situação, dá um maior rolo. Já começa por aí. Outra coisa, aluguel. Aluguel, para quem vai morar, não é só fazer ali a reserva, entra ali no aplicativo e pronto, e acabou. Não é assim, você tem que negociar, as imobiliárias não são iguais às daqui, então tem muito trabalho, tem muita burocracia atrás disso. E em outras situações, como colocar internet. Já parou para pensar nisso? Você precisa ir lá conversar, você precisa de um chip para o celular, você precisa definir a tua operadora. Nada disso funciona com um portunhol, nada disso funciona com um espanhol fraco, com um espanhol que você não consegue conversar. Por quê? Porque são burocracias que você precisa de negociação, de argumentação, explicação. Não é simplesmente pedir uma informação onde tem um restaurante. É diferente, você precisa ter um espanhol firme, um espanhol sólido, um espanhol de verdade. E o espanhol falado, né? Que essa é uma grande diferença. Toda vez que você está resolvendo problemas, situações, principalmente isso que você tem que ficar assinando papelada, você tem que ter uma boa conversa, você precisa ser entendido e entender o que a pessoa está falando. Então, não tem como você deixar para se preparar a hora que você chegar no país. Fica de olho, porque essa é uma pegadinha que o pessoal cai demais. Não, deixa para depois, na hora que eu chegar eu me viro, eu faço um intensivão lá de 1 mês e tá tudo certo. Não, essas burocracias já são de cara, a hora que você chega no país você já tem que resolver. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês de como que a gente vai deixar isso mais fácil, mais leve. E aqui eu tenho alguns exemplos muito legais para passar para vocês. Tenho 2 alunos dessa última turma do espanhol na sua viagem que eles vão morar fora. A Ana, ela vai fazer mestrado na Espanha. Então você imagina. E se ela deixa para fazer, eu vou fazer o curso de espanhol na hora que eu chegar na Espanha, para um mestrado? Não funciona, gente. Se você quer estudar, quer fazer a tua graduação, quer fazer um mestrado, um doutorado fora, você precisa ter um bom espanhol, até para você conseguir um orientador, né? Imagine, chega lá, você tem que mostrar a tua ideia de projeto, como que ele vai te aceitar se você não consegue conversar, se você não consegue expor a tua ideia. Então, isso faz total diferença para a experiência que você vai ter. Então, eu quero fazer meu mestrado fora, eu já vou preparada para isso. Eu sei resolver papelada, eu sei defender todas as minhas ideias do meu projeto. É outra coisa, pode ter certeza que ela vai tirar de letra e vai fazer um super projeto de mestrado em espanhol. E o outro aluno que eu tenho para contar aqui para vocês é o Rafa. O Rafael, ele vai para a Colômbia. Então ele já está se preparando desde já para chegar lá falando espanhol de verdade. Ele vai para a Colômbia num projeto onde ele está disputando vaga. Então você consegue pensar a vantagem que ele tem entre os outros brasileiros?
porque ele já fala espanhol. Então, ele já está muito na frente dos outros que estão ali disputando a vaga. Então, é outra coisa. Se você tem a intenção de fazer um intercâmbio, comece se preparando, porque você já vai estar muito na frente dos outros competidores que estão ali querendo a mesma vaga que você. Então, olha, tem que saber, viu, pessoal? Então, bora lá que eu quero contar também a minha história aqui para vocês. Porque quando eu fui para a Espanha, eu que resolvia tudo. O pessoal, ele vai totalmente despreparado. Na cidade que eu morei, tinha em torno de uns 80 brasileiros. E quase ninguém falava espanhol. Foram lá, não, vai dar tudo certo. Foram para fazer um curso intensivo lá. Foi exatamente isso que aconteceu. Tinha a possibilidade de você se inscrever num curso preparatório de um mês, quando eu fui fazer o intercâmbio. E aí o pessoal que eu nunca tinha visto na vida o espanhol foi lá fazer esse curso. Você acha que funcionou? Você realmente acha que eles conseguiram arrumar a internet, arrumar aluguel, fazer tudo que realmente precisavam? Não, gente, não. Eu que tinha que ir N vezes na operadora de internet, que foi uma das que mais deu problema, eles não conseguiam colocar a internet. Daí eu lá explicava toda a situação. Ah, o que aconteceu? Traduzia. Ah, não dá por causa disso, falta documento. Vai lá e traduz. E ficava nesse tempo todo. Essa dependência que gera, sabe? Quando você não conhece, não sabe realmente se expressar e conversar em espanhol. E isso era direto. Outra coisa era o aluguel, né? Eu consegui um aluguel mais barato e melhor localizado da cidade, porque eu conseguia negociar, eu conseguia mostrar, ah, não, olha, tá muito caro. O apartamento que eu morei lá tinha 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha gigante, que era uma das únicas cozinhas que tinha panela de pressão, porque isso era assim o máximo lá na Europa, porque é difícil achar a tal da panela de pressão. E nós brasileiros sempre queremos comer um feijãozinho, né? E não tinha panela de pressão. Era o único apartamento que tinha. E eu pagava 100 euros a menos por mês no apartamento do que os outros brasileiros. Sem contar outros que pagavam muito mais, né? E o que acontecia, gente? Eu economizei muito. Com esse dinheiro, eu consegui conhecer 19 países. Fora que eu economizava em outras coisas, né? Porque eu conseguia negociar com tudo, pegava muita carona, então eu não precisava pagar ônibus direto, nem o trem. E isso eu pude conhecer 19 países, porque o espanhol fazia com que eu economizasse dinheiro todos os dias. E o restante dos brasileiros conseguiram viajar ali, um país outro? Sim, conseguiram, mas não puderam aproveitar nem a metade. E teve muita gente que voltou depois de um ano e ainda não fala. Ainda não consegue conversar em espanhol, porque não se preparou. Isso eu estou contando essa história para vocês verem que realmente você precisa se preparar antes. A hora que você tá lá, você já chegou no país, a situação é outra. Você faz 1000 planos que vai estudar, que vai conseguir isso, que vai conseguir aquilo, você se enrola todo e não sai. Aí dá um ano que passa assim, num piscar, o ano já acabou. Você tem que voltar e não sabe ainda falar espanhol, mesmo morado fora durante um ano, 6 meses, ou até umas férias. Que nas férias você pode evoluir muito o espanhol se você se prepara antes. Então, fica aí a dica para vocês. Se vocês querem viajar, o pessoal que já mandou aqui que vai viajar em maio e em julho, é agora que você tem que começar a se preparar. Não é na próxima segunda, não é no próximo mês, é agora. Porque aí sim você aproveita a tua viagem. Você conhece mais gente, você faz valer a pena todo o dinheiro, todo o tempo que você está investindo nessa experiência. Seja morar fora, uma viagem de férias, um intercâmbio, a trabalho, a passeio, o que for. Você tem que se preparar, certo, pessoal? Outra coisa que acontece, pessoal, é que eu tenho um pessoal que acha que aprender o espanhol, estudar o espanhol, é melhor fora, sabe? Então, é melhor eu fazer um curso lá porque vai ter muito nativo. Porque eu aprendo mais rápido. Cara, não é verdade. Não é verdade. Não é o fato de você morar fora
que vai fazer com que você aprenda. Não, até eu contei para vocês aqui o caso desses meus amigos que voltaram e não falam. Então, o que faz realmente você falar é a tua constância de estudo. E quando você vai morar fora, é difícil você manter, principalmente no começo, tá? Porque você tem muita coisa nova, tem muita coisa para resolver, é tudo novo, você quer conhecer, quer viajar, quer experimentar. E aí você não tem a constância de estudo que precisa para você realmente falar. Isso te atrapalha bastante, tá? E o pessoal cai nessa cilada, né? Vou fazer um intensivo, vou estudar aqui um pouco, vou fazer um curso de não sei o quê. É legal você ir estudar o espanhol? Sim, é bacana fazer um curso, mas eu aconselho que realmente vale a pena é quando você se prepara antes e usa o tempo da tua viagem, seja um mês de viagem de férias, você usa isso para melhorar a tua comunicação oral, para você entender mais expressões, gírias e aprofundar na cultura. Para mim, isso é a combinação perfeita. Então, você aprende antes, sabe realmente se expressar, e a hora que você chega lá, você fala de verdade com o nativo. Aí você pode perguntar o que for, conhecer o país pelo olhar de um nativo, não realmente por guias turísticos e tal e tal. É totalmente diferente, o teu avanço é muito rápido, você já chega preparado, tá? Tem um outro problema que é que a gente demora a fazer amizade, né? Tem mais esse ponto. Aí você chega sem conhecer o idioma, não consegue se comunicar muito bem, e aí você se junta com um bolinho de brasileiro, que foi o que aconteceu no intercâmbio. Então os brasileiros, os 80 brasileiros lá, gente, parecia imã. Você ia no lugar, tava todos os brasileiros, porque o pessoal não conseguia se comunicar, então você fica sozinho, né? Quando você tá sem a tua família. Eu fui sozinha, sem nenhum conhecido para o intercâmbio. Então você não consegue ter amizade, você não consegue bater um papo com o pessoal, se junta num bolinho de brasileiro que vira uma bola de neve e no final das contas você não consegue desenvolver o teu idioma. Então, isso tem mais esse perigo aí. Outra coisa é que você fica dependente, né? Dependente das outras pessoas resolverem as coisas para você. Se você tem qualquer probleminha, você não consegue resolver sozinho. Então, você tem que esperar o dia que a pessoa pode ir com você para resolver o negócio da internet. Se ligam para você para falar do aluguel, para falar de qualquer coisa, você já não consegue entender, porque no telefone já complica bem mais para você entender o que eles estão falando, né? Então, trava a tua experiência. Você entende que você planeja, faz, nossa, eu vou para a Argentina, eu vou conhecer isso, eu vou comer aquilo, eu vou fazer aquele outro, vou para o Chile, vou fazer... E na hora que tá acontecendo, você fala, putz, não consigo aproveitar. Não consigo desenvolver, não é tudo isso que eu imaginava, porque você está indo sem preparação. Então, fica muito de olho nisso, beleza? E esse último tópico aqui, que eu acho que é o que eu mais citei para vocês, é economizar, né? Porque você gasta demais quando você não sabe negociar. Você faz uma viagem, restaurante pega turista, guia pega turista, passeio pega turista, loja pega turista. Gente, é demais, 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 demais. E aqui na América Latina é mais ainda. Porque eles veem que você não consegue falar, que você não consegue conversar, que muitas vezes você não está conseguindo nem entender o que eles falam. Aí eles te indicam um restaurante mais caro, aí eles te indicam aquela loja que eles têm parceria, mas nem era tão boa assim de comprar souvenir. Então, vira uma bola de neve infinita que você faz só você gastar nessa viagem ou nesse intercâmbio. Então, saber espanhol já começa por aí, você economiza muito mesmo. E aqui, pessoal, tem outra coisa que a gente precisa citar, né? Que é a confiança. Você ir viajar confiante do que você está fazendo, tranquilo, sabendo que você vai resolver qualquer perrengue que aparecer, cara, isso não tem preço, né? Então você consegue se virar, você consegue resolver qualquer situação. Seja ela que você tá
tá morando, que pode ser coisas mais burocráticas, né? Como, por exemplo, o visto que eu falei para vocês. O meu visto deu problema quando eu fui morar fora. Então foi difícil explicar o que tinha acontecido, que tinha dado problema aqui numa papelada aqui no Brasil. Imagina só a situação. Outro ponto é, numa viagem que eu e meu marido fizemos na lua de mel. A gente tava tudo certo, compramos o ônibus pra gente ir de Santiago para Mendoza. Tudo lindo. Até que caiu uma barreira, uma ponte, sei lá eu, o que caiu, interditou todas as estradas e a gente não conseguiu viajar. E isso a gente ficou sabendo. O ônibus era 11h10 da noite. Adivinha que horas a gente ficou sabendo disso? Na hora de embarcar, 11 horas da noite. A gente não tinha mais hotel, não tinha lugar e a gente teve que sair à procura de um lugar ali perto da rodoviária. E aí, para até conversar, para entender o que tinha acontecido, imagina só. Se eu não falasse, para conseguir ver com eles, vai ter ônibus só no outro dia, para achar um lugar para dormir de última hora. Então, é tipo um monte de perrengue que você pode passar na tua viagem, que com o espanhol você consegue resolver a situação muito mais fácil. Porque vamos combinar, né? A hora que dá problema, a hora que a situação pega mesmo, ninguém fala com calma com você. Eles vai estar todo mundo gritando, vai estar todo mundo falando palavrão, xingando até a sombra. Você acha que você vai conseguir entender com o espanhol mais ou menos? Não vai entender. Não tem acordo, você não vai conseguir entender, não vai conseguir conversar com a pessoa. Então, isso também vai te ajudar demais, demais, demais. E agora eu vou passar um passo a passo aqui para você, já pega essas dicas e vai vendo para onde você vai agora em 2021, 2022, não importa. O negócio é começar a planejar o intercâmbio e realmente aproveitar e passar uma temporada fora. Aqui eu coloquei alguns passos para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer quando você realmente quer morar fora, você quer viajar, para planejar a tua viagem, você vai descobrir para onde você quer e por que você quer aquele lugar. Gente, são 21 países, são 21 mundos diferentes, são culturas totalmente diferentes que você pode escolher. Então tem que ter aquele porquê, tem que ter alguma coisa que te chame para aquele lugar, para você realmente conhecer. Por exemplo, a Espanha era um lugar que eu sempre quis, meu sonho era conhecer as obras do Gaudí, era tipo o meu sonho de consumo. Tanto que quando eu estava morando na Espanha, eu não morava na Catalunha, que é mais para o norte, né? Eu fui 3 vezes para lá. Em um ano, tipo, era o sonho de consumo eu tinha aqui. Eu fui apresentar trabalho em congresso, eu fui a passeio, tipo, vale a pena. Você tem que ter um porquê para aquilo realmente acontecer. Então, veja o país, vê por que aquela cultura te atrai. Se você gosta da parte indígena, para conhecer o México, é muito legal. Os argentinos, é fantástica a viagem para você conhecer o povo lá da Patagônia, que é totalmente diferente de Buenos Aires. Descubra o porquê. Por que você quer viajar, para onde você vai. E outra coisa que a gente tem aqui, esses 21 países, gente, a maioria deles está aqui na América do Sul. É muito fácil para a gente ir. Então, a gente tem um trânsito livre aqui. É muito bacana, você consegue ir muito mais fácil. Algumas passagens para a Argentina, para o Paraguai, que é um país que fica mais esquecido ali, mas que vale muito a pena conhecer, tem passagem mais barata para fora do que aqui dentro do país. Então, é só questão de priorizar. Então, anota aí, vê para onde você quer ir para começar a se planejar. Outra coisa que você tem que ver é quando. Quando você vai? Você vai numa temporada porque tem um festival específico? Por exemplo, eu quero ir no México por causa de los Días de los Muertos. Me sonho conhecer todas as calaveras. Então, para você poder conhecer lá. Então, você quer ir para lá? Planeja para ir em novembro. Você quer ir para alguma época, quer pegar baixa temporada para economizar e poder passear mais? Que foi isso que eu e meu marido fizemos para ir para a Patagônia. Ao contrário do que muita gente faz, que é ir no verão, a gente já foi ali mais em abril. Então a gente pegou uma baixa temporada e economizou
muito dinheiro, muito, muito, muito. Claro, sabendo espanhol para poder negociar, né? De nada adianta ser numa baixa temporada e não conseguir negociar, porque o pessoal vai te cobrar a mesma coisa. Um exemplo de uma história muito legal é que quando a gente chegou em Pucón no Chile, tem a Ascensión del Vulcano. Então, tem a subida do vulcão. E esse passeio, gente, para 2 pessoas, para você escalar o vulcão, até tem uma foto aqui no Instagram desse passeio que a gente fez, é mais ou menos R$1.000. Um pouquinho mais de R$1.000 para 2 pessoas. Tipo, é um passeio caro, não é um passeio ali barato para você conseguir. Claro, tem todo um risco, tem equipamento, tem isso, tem aquilo. É um passeio caro. E o que a gente fez? No primeiro dia que a gente chegou em Pucón, a gente foi de agência por agência, na rua inteira, perguntando o preço e negociando. Ah, mas é baixa temporada, eu acho que dá para dar um descontinho aí, né? E daí conversava e conversava. Tá, fechamos o passeio. No total, a gente não pagou nem R$600 por um passeio que era mais de 1.000. E aí a gente conheceu um casal de italiano que foi fazer o passeio junto com a gente. E esse casal de italiano pagou o dobro do que a gente pagou pelo mesmo passeio. A gente foi junto. A diferença é que eles não falavam espanhol. Então, ninguém conseguia entender o que eles falavam, não conseguiam negociar. O pessoal passou o preço, eles não conseguiam falar, simplesmente aceitaram, pagaram ali não sei quantos mil pesos chilenos e foram para o passeio igual a gente que pagou a metade. Então, faz muita diferença. Veja isso, porque a baixa temporada é muito boa para negociar, mas tem que ter um bom espanhol, tá? O próximo é como você vai para esse intercâmbio, para essa viagem. Você está indo só a passeio? Ou você vai trabalhar? Ou você vai estudar? Tem várias maneiras de fazer um intercâmbio. Tem intercâmbio voluntário, que é muito, muito legal. Aqui para os países sul-americanos, tem vários programas de intercâmbio voluntário. Você vai fazer um trabalho social, tem alguns que vão para algumas aldeias, que é muito 10, gente, muito legal mesmo. E você consegue negociar o preço desses programas também, já falando, olha, eu já falo espanhol e não sei o que, eu vou conseguir me virar melhor, fazer o meu trabalho melhor. Você consegue negociar também esse tipo de intercâmbio. A minha aluna, por exemplo, que vai para fazer um mestrado, ela vai para estudar. Então, ela precisa, sim, ter um bom preparo. E fora todo o trâmite de papelada, para quando você vai estudar ou fazer uma graduação, ou um mestrado, ou doutorado, que seja, um MBA, você precisa mexer com mais trâmites, mais papéis. Então, também precisa de um bom espanhol aí, para você já conseguir não pagar tantas taxas. Para esses papéis, muitas vezes tem que ser juramentado, ou protocolado, e 1000 coisas, você também já economiza muita grana aí. Então, jeito de fazer intercâmbio tem e vários. A questão é você escolher para onde você vai, o porquê que você está indo para aquele lugar, quando e como. Você está indo para fazer o quê? Você pode ir simplesmente a passeio, pode ir para passar suas férias, uma semana, 15 dias, os seus 30 dias de férias. Beleza, também entra nesse passo a passo, né? Para escolher como, quando e tal. E você pode aproveitar sim 30 dias, uma semana que seja, você consegue desenvolver demais o teu espanhol nessa temporada que você vai passar fora, certo?